Nós acabamos de terminar aqui essa temporada de Natal. Quantos passaram Natal aqui? Alguém passou Natal aqui? Alguém viajou para passar o Natal na família? Ok, poucos viajaram. E nós terminamos essa temporada de Natal, passamos pela temporada de Ano Novo, que é sempre um caos, mas tudo deu certo, graças a Deus. E esse é o período onde normalmente a maioria das pessoas começam a programar, na verdade a sair de férias, certo? É janeiro, fevereiro, alguns já em março, tem férias programadas e começam já a pensar no lugar onde vão para as férias, passar as férias. Alguns ficam na praia aqui mesmo, outros vão para outras praias, o que eu acho uma loucura, mas acontece, né? Quem mora aqui sabe que às vezes o único jeito de você conseguir ir na praia no verão é ir para outro lugar, é viajar para bem longe e conseguir ir na praia. Mas sabe, esse momento eu amo muito, porque agora com os nossos 2 filhos um pouquinho maior, agora o Theo tem 5, o Zion tem... O Theo tem 7, o Zion tem 5, e mais um bebê a caminho, graças a Deus. Consegui, 2025 vem com tudo. Rumo a 4. Amém, meu amor? Tá ligado na terra? Vocês ouviram? Ok? E essa é uma época onde nós normalmente começamos a ver esse tempo de movimento de viagem. Uns viajam, as famílias viajam. Eu e a Débora, as crianças, nós ainda não saímos de férias. Em breve vamos sair de férias para um tempo merecido de descanso. E a verdade é que nós estamos bastante eufóricos com toda essa preparação de férias, para onde nós vamos, sair para descansar. Agora, a preparação para uma viagem, para sair de férias ou para qualquer viagem, ela é sempre uma tensão, ou pelo menos um pouco de tensão, pelo menos para quem precisa arrumar as malas. Em algumas casas são as mulheres que arrumam as malas, em outras casas são os homens que arrumam as malas, em outras casas ninguém arruma mala, só soca lá dentro, bota bem lá dentro, fecha, senta em cima e fecha e está tudo certo. Quando abre a mala dentro do quarto de hotel, ou da casa, ou da pousada, parece uma bomba que explode, né? E vai vivendo assim mesmo, e está tudo certo porque é férias, então vamos embora. Mas o que normalmente causa tensão para as pessoas e causa tempo de pensar naquilo é: o que eu levo para as minhas férias? O que eu levo para a minha viagem? Que tamanho de mala eu uso? Vou usar uma mala gigantesca ou melhor usar uma mala pequena? Vou viajar com muita coisa? Vou viajar com pouca coisa? O que eu coloco nessa mala? O que eu escolho levar? O que eu escolho deixar? O que é importante eu ter junto? Quantas camisetas eu levo? Quantas bermudas será que eu vou precisar? Quantos chinelos se precisa para uma viagem? Será que eu levo tênis? Não levo tênis? Vou levar casaco de inverno? Não vou levar casaco de inverno? E sabe, alguns de nós têm a mania de, não importa o tipo de viagem, para onde for, qual o destino, se é calor, frio ou sei lá, abaixo de 0, você leva todo tipo de coisa que você precisa, inclusive as coisas que você não precisa. Alguém é assim? Ok. E tem outros fazendo assim, ó. Tem outros fazendo assim. Então, quando você vê, de repente, você que não arruma mala e você é surpreendido, quando chega no seu destino, a mala abre e você começa a olhar e a gente disse: nossa, e essa calça de moletom tão quentinha, para que a gente trouxe? A gente está num lugar que está fazendo 45 graus. Não, mas é por se acaso der uma esfriadinha, certo? Se acaso der uma esfriadinha, eu tenho a minha calça. E aí você começa a olhar no meio daquelas roupas que a sua esposa arrumou. Amém, mulheres? E aí você olha e você diz: nossa, um ferro de passar. Gente, a gente trouxe um ferro de passar para a praia. Mas está lá o ferro de passar. Daqui a pouco você olha, tem cabide. Diz: cabide. Não, cabide passa dos limites. E você começa a olhar e tem gente que leva um monte de coisa. Já tem outras pessoas que amam viajar com bagagem pequena. Alguém? Ok, nós somos vencedores, bora. Com o mínimo possível, itens críticos necessários. Mas a verdade é que isso tudo é muito confuso na hora de fazer a mala, se a gente leva em excesso ou não leva em excesso, leva algumas coisas ou deixa outras. E eu lembro que um tempo atrás, eu já compartilhei uma história, agora eu vou compartilhar outra a respeito disso. Um tempo atrás nós fizemos uma viagem longa com os meninos de carro.
E essa viagem ela era bastante longa, então quando você está prestes a fazer alguma coisa na sua vida, você sabe que o seu celular ele começa a te mostrar tudo com relação àquilo. Se você mágica, é mágica. E começa a aparecer, então começou a aparecer vários itens de viagem. E eu amo conforto, eu amo que a minha família se sinta confortável. Para mim, eu não gosto do mínimo, eu gosto do máximo. Quanto mais itens tiver para me fazer confortável, é como eu gosto. E eu recebi no meu celular a propaganda, o comercial de almofadas infláveis para pernas. E eu disse, é isso que eu preciso para ser feliz. Essas almofadas, meus filhos precisam disso. Vocês já viram isso? Essas almofadas que você infla e coloca no espaço entre o banco do carona, do motorista, e o banco de trás. E aí não fica aquele buraco para as crianças sentarem na cadeirinha, ao invés das perninhas ficarem assim. Quem tem criança em cadeirinha sabe do que eu estou dizendo. Em vez das crianças ficar com a perna pendurada assim, elas ficam com as perninhas retinhas. E eu disse, é isso que eles precisam. Eu comprei a tal das almofadas infláveis para pernas, porque os meus filhos precisavam disso. Não tinha como viajar sem isso. Eu incomodei a Débora, eu disse, a gente precisa desse negócio, porque na propaganda apareciam crianças felizes com as perninhas esticadas, segurando seus tablets, olhando desenhos animados com fones de ouvido. Eu disse, é isso que eu preciso para ser feliz. E eu comprei as benditas das almofadas. A viagem começou, eu preparei tudo na noite anterior para a viagem, tudo que precisava, levei tudo que precisava na mala, todas as comidas, as bebidas, porque vocês sabem que viagem de carro precisa ter comida e bebida, ok? Coloquei as almofadas, quase que tirei uma foto e disse, nossa, ficou tão bonito esse negócio. E a viagem começou, eles entraram no carro de madrugada, dormindo, adivinha em quanto tempo eles usaram as benditas almofadas? 1 hora. Sobrava só mais 7. Porque o que aconteceu é que as pernas das crianças começaram a formigar. As pernas ficaram para cima, o sangue não circulava, não tinha como usar aquele negócio direito. A gente teve que parar o carro no primeiro lugar. Eu acho que a gente parou aqui logo na primeiro posto que tinha, desinflamos as benditas almofadas, joguei no porta-malas, disse, mas que porcaria, não sei. Tanto é que eu procurei as almofadas para trazer hoje, eu não achei. Eu não sei em que buraco eu coloquei na minha casa, mas eu não achei. Sabe, há coisas na nossa vida que nós levamos para a viagem da vida que não valem a pena serem levadas. Há coisas que nós levamos na nossa vida que, na verdade, mais nos atrapalham do que nos ajudam, mais nos causam dano do que benefício. Eu quero ler esse texto que está em Lucas, no capítulo 9, onde Jesus ele envia 12 discípulos, os seus 12 discípulos, para uma viagem importantíssima. Não era uma viagem de férias, como nós estávamos falando, mas era uma missão que transformaria tudo. E o título da minha mensagem hoje é Viagem Leve. Viagem Leve. Sabe, até então, Jesus era quem fazia os milagres acontecerem. Jesus é quem colocava a mão sobre os doentes e eles eram curados. Jesus era quem orava sobre pães e peixes e isso era multiplicado. Jesus era quem fazia todos os milagres acontecerem. E os discípulos eram, para não dizer meros espectadores, os discípulos eram espectadores e auxiliares daquilo que Jesus fazia, do poder que estava nas mãos de Jesus. Só que agora, o que nós vamos ler nesse texto é que Jesus dá um stop na maneira com que eles viviam, e Jesus agora envia essas 12 pessoas, envia os seus discípulos e diz, olha, a partir de agora é com vocês. Agora vocês vão fazer o que é preciso. Então Jesus envia esses discípulos numa missão que transformaria tudo. Mas Jesus, quando começa a compartilhar com os seus discípulos, ele compartilha poder sobre demônios, sobre espíritos maus. Jesus compartilha poder para curar pessoas. Essa viagem não seria mais como as outras, onde Jesus apenas fazia as coisas. Era uma viagem diferente, uma viagem onde os discípulos fariam as coisas acontecerem. Eu imagino que os discípulos estavam altamente animados como eu estaria para uma viagem dessa. Afinal de contas, nós seguimos o mestre e agora chegou a nossa vez de fazer as coisas acontecer. Afinal de contas, nós vimos ele fazer durante tanto tempo e agora chegou o nosso momento de fazer as coisas como Jesus fazia. Eu imagino que, se fosse eu, estaria preocupado com o que eu tenho que levar nessa viagem. Afinal de contas, é a primeira vez que eu vou fazer isso sozinho.
O que eu coloco na mala? Imagina os discípulos pensando, o que eu coloco não era mala, mas era alguma forma de levar. O que eu coloco na minha bagagem? O que eu levo? Quantas roupas eu vou precisar? Quantas túnicas? Quantas sandálias? O outfit dos discípulos era um pouquinho diferente do nosso. Quanta comida, quanto pão, quanta água, quanta roupa. Eu levo uma pochete, melhor eu levo uma mochila grande. Esse era o senso comum. Se tem uma viagem pela frente, eu preciso preparar bem para ir nessa viagem. É assim que funciona para mim e para você. Se nós vamos para uma viagem longa, nós precisamos nos preparar muito bem para isso. Mas Jesus surpreende o senso comum. O texto em Lucas, no capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: Jesus reuniu os 12 discípulos. Ele lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e a capacidade para curar doenças. Em seguida, ele os enviou para anunciar o reino de Deus e para curar os doentes. Versículo 3. Ele lhes disse: não levem nada com vocês para a viagem. Nem bengala para se apoiar, nem sacolas, nem pães, nem dinheiro, nem mesmo qualquer peça a mais de roupa. Como é que é, Jesus? Que viagem esquisita é essa? Era tão comum que os viajantes levassem a quantidade de comida e bebida que fossem precisar. Porque naquele tempo não havia postos e conveniência que você pudesse parar no meio do caminho e comprar aquilo que você precisa. Não, o próximo destino, a próxima parada era literalmente seu destino. Eram quilômetros e quilômetros de estradas sem nada e ninguém. Era natural que as pessoas levassem uma roupa extra, pelo menos uma. Era natural que as pessoas levassem um par de sandálias extra. Lembrando que esse era o calçado que eles tinham. Se uma sandália arrebentasse no meio do caminho, como que você continua a caminhar uma jornada no meio de pedras e pedregulhos? Não tem como. A viagem literalmente acaba. Você precisa dar um jeito. Era senso comum levar uma bengala ou alguma coisa para você se apoiar, porque as estradas eram muito difíceis. O senso comum era ter itens sobressalentes por se acaso acontecesse alguma coisa. O nosso senso comum também é exatamente esse: levar itens sobressalentes por se acaso aconteça alguma coisa. O senso comum diz que é importante despachar bagagens. O senso comum para muitas pessoas diz que é importante eu levar a bagagem, a maior bagagem que eu consiga levar, com o máximo de coisas que tem ali, por mais que eu não use. Por mais que eu vá ficar 2 dias em um lugar de 45 graus, é importante, o senso comum diz que é importante eu levar uma mala grande e encher ela de um monte de tralha que eu não vou usar, para que isso me dê o senso falso de que eu estou seguro, de que eu tenho segurança. Se acaso acontecer alguma coisa, eu tenho tudo o que eu preciso na minha mala. O senso comum nos diz que é melhor nós carregarmos peso extra na viagem, mas chegarmos no destino com a falsa sensação de que se acontecer alguma coisa, eu estou garantido. O senso comum diz que é necessário levarmos almofadas infláveis de pernas. O senso comum diz que é necessário levarmos na viagem protetores de pescoço. É necessário levar as maiores malas, todas as roupas que nós temos. É necessário colocar bermuda de banho para ir para a neve. É necessário colocar cachecol para ir para o deserto do Saara. O senso comum nos diz que nós precisamos acumular o máximo de coisas para nos sentirmos seguros na viagem que vamos fazer. O senso comum da época dizia que eles deveriam levar comida suficiente, roupa suficiente, um cajado ou uma bengala para se apoiar no caminho, porque era perigoso. Mas Jesus queria velocidade nessa viagem. Jesus queria velocidade para a missão que ele estava dando aos discípulos. Jesus queria ensinar dependência aos discípulos. Ao pedir para não levarem nada, absolutamente nada, Jesus estava dizendo: eu preciso que vocês viajem leve, não se preocupem com o suprimento, porque eu sou o suprimento de vocês, eu sou a provisão de vocês, eu já preparei tudo para o futuro de vocês.
Sabe, 2024 terminou, 2025 já é uma realidade para nós. E Deus está chamando muitos de nós, quem sabe todos nós, a novos desafios, a novos níveis, a coisas que nós nunca fizemos antes, a viagens para lugares que nós nunca fomos antes, a espaços completamente diferentes, a ocupar lugares e espaços que nós nunca ocupamos antes, novas jornadas de fé, novas experiências de confiança. E a verdade é que nós precisamos aprender a deixar tudo para trás, malas pesadas para trás, malas que estão cheias de almofadas infláveis para pernas, deixar as coisas pesadas no passado. Sabe, em 2025, eu não sei você, mas eu quero chegar aonde Deus quer me levar. Eu não sei você, mas eu quero chegar nos sonhos que Deus tem para mim. Eu não sei você, mas eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida, para a minha família, para a igreja onde eu sirvo, para os meus amigos, para os meus irmãos. Eu não quero mais um 2024, por mais que 2024 foi incrível. Eu quero outro ano, coisas novas. Eu não quero tocar nos mesmos lugares, eu não quero conhecer as mesmas coisas, eu não quero conviver apenas com as mesmas pessoas. Eu quero novos lugares, novas alturas, novos níveis, novos desafios, novas possibilidades, novas probabilidades. Alguém mais está comigo nisso? Nós queremos alcançar o sonho de Deus para a nossa família, chegar no sonho de Deus para o nosso casamento, no sonho de Deus para o nosso negócio. Mas a verdade é que para isso é importante nós aprendermos a viajar leve. Sabe, eu aprendi esse conceito de viajar leve com um amigo há vários anos atrás. Eu e a Débora aprendemos isso. Porque a verdade é que nunca passou pela nossa cabeça que era possível viajarmos apenas com uma mala desse tamanho. É impossível. Alguém acha que é impossível? Gente, tranquilo, pode levantar a mão. Ok, amém, é isso que eu quero. E eu achava impossível, eu e a Débora, nós olhávamos, não tem como, não dá para viajar com isso aqui. E essa pessoa, ela viaja muito, e ela vem muito também para o Brasil, e ela disse, eu aprendi esse conceito de viajar leve, e isso mudou a minha vida. A minha viagem tem outra qualidade, eu desfruto de outra maneira, eu não perco tempo com nada, eu viajo leve, eu levo apenas o estritamente necessário. E desde então eu e a Débora tentamos aplicar esse conceito em cada uma das nossas viagens. Obviamente não, aqui eu levei almofadas infláveis para as pernas. Mas nós descobrimos que quando nós viajamos leve, com o mínimo necessário, nós viajamos mais rápido. Se a viagem é de avião, nós saímos do aeroporto antes de todos, porque enquanto as pessoas estão esperando bagagens despachadas enormes e gigantescas para ficarem 5 dias, nós saímos com a nossa mala debaixo do braço, e eu já estou desfrutando da viagem. Eu descobri que eu me machuco menos, eu não preciso ficar carregando um peso pelo aeroporto ou pela rodoviária, é leve, tem só o que eu preciso aqui dentro. Sabe, e nós começamos a viajar dessa maneira com a família, e a verdade é que hoje, com a família, para uma viagem de 5 dias, 4 dias, vão apenas 2 malas dessas, uma para mim e para Débora, e outra para os meninos. Essa mala aqui, ela viajou apenas 2 vezes, ela está aposentada. Quem quiser fazer um brick, não precisa, deixa aqui porque elas combinam, ok? Viajar leve nos faz desfrutar mais a viagem. Sabe por quê? Porque o meu foco não está mais na minha bagagem, naquilo que eu estou carregando, da onde eu estou vindo. O meu foco está no lugar em que eu cheguei, no lugar que eu preciso desfrutar. O meu foco, ao não levar bagagens pesadas do passado, não estão mais nas coisas que eu trago de algum lugar, mas estão no futuro que Deus prometeu para mim, porque eu viajo leve. Jesus disse para os discípulos, não levem nada. A viagem tem uma missão, a viagem tem um foco. O foco, sabe, quando a gente viaja leve, o nosso foco está naquilo que nós vamos viver nessa viagem. Não está na preocupação de, e será que vão roubar os meus itens? E bota cadeado aqui nessa aqui, bota aqui uma fita aqui, 3, 4 fitas, enrola bem. Eu não estou nem aí, porque eu estou com os meus itens o tempo todo.
Tudo que eu preciso está aqui, o mínimo. Amém, maridos? Estou ajudando vocês. Agora, eu preciso aprender a viajar leve na minha vida. Obviamente nós estávamos falando de viagens comuns que todos nós fazemos, mas o que essa mensagem nos traz, o que Jesus está dizendo é a respeito de algo que é maior, mais poderoso e mais profundo do que uma simples viagem em malas de verdade. Jesus está falando da nossa vida. Quando nós aprendemos a viajar leve apenas com aquilo que Deus tem para nós, sem nos preocuparmos com coisas do passado, sem nos preocuparmos com argumentos dos outros, sem nos preocuparmos com o que aquele ou aquela vão pensar da minha atitude, sem nos preocuparmos com coisas de outras pessoas, quando nós estamos focados e levamos e carregamos apenas aquilo que o Senhor Jesus tem para nos dar, apenas a nossa provisão, o nosso suprimento, nós viajamos rápido e chegamos ao nosso destino. Para viajar leve em 2025, desfrutar a viagem que Deus tem e está nos levando nesse ano, em primeiro lugar, não esqueça a sua identidade. Todo mundo sabe que para você fazer qualquer viagem, você precisa de um documento. Dentro do país, fora do país, você precisa andar com o seu documento, certo? Fora do país, você nem sai do país se você não tem um documento. Você nem sequer deixa o seu país. Você precisa de um documento que prove que você é você. Que aquele número é de fato, que aquele rosto é o seu rosto. E eu amo o que o versículo 1 do texto que nós lemos diz. Lucas 9, versículo 1 diz: Jesus reuniu os 12 discípulos. E ele lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios. E a capacidade para curar doenças. Sabe, antes de enviar os discípulos para a viagem, Jesus deu a eles poder. E aqui está um conceito muito valioso dentro da cultura judaica. E o conceito da cultura judaica a respeito de poder é maravilhoso e valioso, porque o poder ele não vem e ele não emana do além. O poder ele é concedido por alguém que é maior do que você. E você não necessariamente carrega o seu próprio poder, mas você carrega o poder de outro alguém. Esse conceito é maravilhoso. Deixa eu explicar para vocês. Na casa de um homem importante e poderoso, na cultura judaica, está de baixo para cima, na ordem de poder, na ordem de alguém que tem alguma autoridade na casa, estão os escravos, que obviamente não tem nenhuma autoridade. Estão os servos, que são contratados, que eles não têm autoridade, mas eles têm um pouco mais do que os escravos. Depois estão os filhos, as filhas mulheres, as esposas na cultura judaica, a esposa na cultura judaica. E depois, antes do topo, que é o pai, que é o chefe da casa, o homem da casa, que tem todo o poder da família, que detém, como que eu posso dizer, todos os direitos da família, estão os filhos homem. E os filhos homem, na cultura judaica de uma casa, eles usavam um anel. E esse anel era o anel do pai, era o anel da família. Esse anel, ele dava o direito aos filhos de mandarem nas coisas do pai. De mandarem nos escravos, de mandarem nos servos, de mandarem nas posses e nos bens da família. Esse anel era como o anel de um rei. Vocês já viram esses filmes onde o rei, ele está dando um decreto e antes de ele mandar a carta, depois de assinar e de escrito, ele pega, ele coloca um pouco de cera e ele coloca o seu anel que tem o brasão. Aquela figura, aquela forma, transforma aquela carta, aquela ordem, aquele decreto em real. Dá o direito total àquela carta, dá poder àquela carta, dá poder ao emissário daquela carta, dá poder a quem está carregando aquela carta. O anel do rei carrega o poder do seu próprio cargo, do seu próprio trono. Mas o anel de um filho na cultura judaica não carrega o poder do filho. O anel do filho na cultura judaica carrega o poder do pai. Está dando para entender o conceito? Enquanto o rei usa o seu anel e aquilo representa o seu próprio poder, o filho usa o anel da família e é um representante do poder do pai. Então os filhos não carregavam em si o próprio poder, mas carregavam o poder de alguém que era maior do que eles.
Em uma viagem, todos nós precisamos levar os documentos de identificação. Ninguém viaja para fora do país sem o passaporte. Nós cuidamos dos nossos documentos porque eles são a prova de que nós somos quem somos. Eles são a prova de que nós viemos desse país e fomos para aquele outro país. Mas uma das coisas que me chama a atenção em alguns ou na maioria dos documentos, eu não sei se já te chamou a atenção, é que no seu documento, no meu documento, tem escrito lá embaixo do meu nome, o nome do meu pai e da minha mãe. Mas o documento é meu. O documento não é do meu pai e da minha mãe. Se eles apresentarem aquele documento como sendo deles, não vai passar em lugar nenhum. O meu documento é a minha foto, é o meu RG, o meu CPF, mas embaixo está escrito o nome do meu pai e da minha mãe. Eu amo isso. Me chama a atenção que o fato do nome dos meus pais está no meu documento, porque isso é a prova da minha origem, é a prova da minha linhagem, é a prova da minha descendência, é de onde eu vim. Sabe, para os judeus, nos tempos de Jesus, a ascendência provava o grau do poder que uma pessoa tinha. O que dava poder ao filho era o fato dele ser filho daquele pai, e não o fato dele ser filho apenas. Jesus não coloca um anel no dedo dos discípulos para dizer, olha, esses são os meus filhos, esses são os meus discípulos. Jesus não faz isso, mas Jesus enche os discípulos de poder do céu. E Jesus disse, a partir de agora, vocês estão cheios do poder de Deus, enche do poder sobrenatural para curar, para expulsar todo tipo de demônio. Jesus enche os discípulos com o poder do céu, e isso só pode receber quem é filho, quem carrega essa identidade. Só recebe o poder do céu quem carrega a identidade de Cristo. Eu amo isso. Eu amo que o apóstolo João escreve para mim e para você, sobre mim e sobre você, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, quando ele diz, porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que creram receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós recebemos no nosso documento a filiação que estava em branco. Eu e você não tínhamos nada escrito no nosso documento, mas Deus, através de Jesus na cruz, escreve o nome do Pai no nosso documento, e isso é a chancela, é a prova de que nós somos filhos dele. E se nós somos filhos dele, nós podemos ser cheios do poder de Deus para curar e para levar o evangelho a toda criatura. Isso nos torna filhos. Filhos recebem um anel que dá identidade que dá direito ao poder. Mas sabe, nós não carregamos o nosso próprio poder, nós carregamos o poder do Espírito de Deus. Por isso, deixa eu te falar, em 2025, não esqueça a sua identidade em casa. Com o passar dos dias no ano, é normal que nós, com os desafios, as adversidades, os problemas, as discussões, aquilo que nós não estávamos preparados para enfrentar, quem sabe doenças, quem sabe o luto, quem sabe a dor, é natural que tudo isso entre no lugar que é o foco da nossa visão. E quando isso toma o foco da nossa visão, nós perdemos a visão da nossa identidade. Nós esquecemos quem de fato nós somos. As situações nos forçam a esquecer a nossa identidade. E se isso acontecer, é fácil nos esquecermos também que fomos cheios do Espírito e do poder de Deus para enfrentar os desafios e para completar a missão. Sabe, quando a doença vir, lembre-se de quem você é. Quando o desânimo tomar conta, lembre-se qual nome está no seu documento de identidade. Quando as discussões e os desacordos vierem em 2025, porque certamente virão, faz parte da natureza humana. Quando as traições chegarem, quando os planos não saírem como planejado, lembre-se quem você é. Você é filho e você é filha de Deus. Ele te deu o direito de se tornar filho e filha dele. Ele nos encheu com o Espírito do céu, com o poder do céu para a viagem que está adiante. 2025 não vai ser apenas mais um ano, vai ser o ano das nossas vidas. Não vai ser simplesmente mais 12 meses, vão ser os melhores 12 meses da nossa existência.
12 meses de bênção sobre a nossa vida, 12 meses de provisão de Deus sobre nós, 12 meses da graça do Senhor sobre as nossas mãos, sobre os nossos pés, sobre a nossa língua, sobre a nossa visão, sobre os nossos ouvidos. Ele nos encheu de poder do céu, Ele te encheu de poder para cumprir a sua missão. Isso nos lembra de também não esquecermos, além da nossa identidade, não esquecermos em casa o nosso itinerário. Toda viagem tem um itinerário. Antigamente o itinerário era em papel. Eu lembro muito bem de uma viagem que eu e a Débora fizemos para um lugar maravilhoso. Nós estávamos ainda, tinha o Theo na barriga, né? Não tínhamos filhos ainda neste mundo, e nós estávamos muito ansiosos por essa viagem. Não era tão simples as coisas assim, como em todos os celulares, em todos os lugares tinha sinal, em todos os lugares tinha rede. E eu lembro muito bem que a Débora gastou semanas preparando um itinerário em papel. Alguém já usou itinerário em papel? Ok, estão comigo? E eram folhas e folhas dos lugares históricos que nós tínhamos que visitar, da ordem que nós tínhamos que ir, qual dia nós fazíamos cada coisa. Hoje em dia nós temos no nosso celular, nos aplicativos de viagem. Mas sabe, a verdade é que se nós esquecermos do itinerário da nossa viagem em casa, nós vamos ficar só com aquilo que a gente lembra de ter visto o itinerário. Não, eu lembro que, não, eu acho que a rua é, como é o nome? Relacionamento saudável, era isso que estava escrito no meu itinerário. Não, sabe que eu deixei agora e eu não sei qual era o próximo passo que eu tinha que dar. Nós precisamos de um itinerário. Não deixe o itinerário em casa. Will, do que você está falando de itinerário de vida? O versículo 2, o segundo versículo que nós lemos, diz que em seguida, depois de Jesus ter colocado o poder do Espírito de Deus sobre os discípulos, diz que em seguida Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e para curar os doentes. Os discípulos receberam missão e propósito de viagem. Jesus não apenas encheu os discípulos de poder, mas entregou missão, entregou um destino, entregou um itinerário, disse para onde deveriam ir. Sabe, esse é o problema, desculpa dizer isso, de muitos crentes por aí, perdidos por aí, ou muitas pessoas que se dizem crentes por aí, acreditam que Deus os encheu com poder, com dons e talentos, para que eles brilhem. Nossa, Deus me deu dons e talentos para que o meu nome seja glorificado. Deus me encheu de poder do céu para que eu fique gordão de poder. Esse é o problema de muitas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus por aí, mas inflam de poder do céu. Ei, poder do céu sobre as nossas vidas vem com um itinerário junto, e o itinerário é declarar o poder, é curar os doentes, é transformar vidas, é levar pessoas de um rumo, de um caminho para outro rumo, é transformar vidas de pessoas ao conectá-las com Jesus. Eu não recebo o poder do céu para ficar gordão na fé. Sabe por quê? Porque ninguém, ao natural, faz malas grandonas, abastece o carro, compra protetores de pernas infláveis, prepara tudo para a viagem, compra bebidas, comidas, sanduíche, prepara o carro todinho para a viagem. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Viaja 3, 4, 5, 10 horas, chega no destino e faz, cheguei, vamos embora. Ninguém faz isso. Ninguém sai de casa para uma viagem para chegar no destino e dizer, pronto, consegui. Porque o objetivo não é a viagem, o objetivo é o destino, certo? Nós nos preparamos para o destino, nós não nos preparamos para a viagem, não nos preparamos apenas para o percurso, nos preparamos para estar no destino que queremos, desfrutarmos do destino que queremos. É a mesma coisa com Deus. Nós não recebemos poder do céu para chegar e dizer, agora eu estou grandão, pronto, deu Jesus. Não, tem missão, tem propósito. Da mesma forma, Jesus não nos chamou, não nos escolheu, não nos capacitou para não termos uma missão. A missão dos discípulos era anunciar o reino de Deus, curar os doentes. Qual é a minha missão então? Qual é a sua missão então? Talvez você está se perguntando, deixa eu te falar uma coisa. É a mesma dos discípulos.
Will, como assim? A Bíblia diz que a minha missão é a mesma dos discípulos. Will, como que eu posso fazer isso? Levando Jesus por onde você estiver. Nós não somos cheios de Cristo aos domingos, através dessa plataforma, através do relacionamento, para simplesmente carregados para a semana. Pronto, eu vou viver minha semana, e as baterias vão murchando, vão acabando. Tá chegando sexta-feira, nossa, eu não vejo a hora de chegar no domingo para me encher de novo. E você já chega no domingo e diz: cheguei, vou recarregar de novo. Tem um objetivo: bateria de crente descarrega durante a semana, porque ele não coloca energia em outras pessoas. Sabe, nós precisamos entender que a nossa viagem é a missão que Deus nos deu. É no meio da viagem que Ele nos enche de vida. É no meio da viagem que Ele nos enche de alegria. É no meio da viagem que Ele nos enche de propósito, nos dá visão, nos dá uma nova vida. Não esqueça da sua identidade, mas não esqueça do seu itinerário. Não esqueça da sua missão. Você não está na terra para respirar ar apenas. Você não está na terra para gastar o oxigênio do planeta. Você está na terra com um propósito e uma missão. Will, mas eu não sei pregar. Mas quem disse que precisa saber pregar? Nós anunciamos Cristo com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa forma de fazer os negócios, com a nossa forma de tratar a esposa e o marido, com a nossa forma de cuidar dos nossos filhos, com a nossa forma de investir na vida de outros, com a nossa forma de ver o necessitado e ajudar. É desse jeito que nós anunciamos Cristo. Sabe, eu vou dizer alguma coisa aqui bastante pesada, mas tem pessoas que não são cristãs, que anunciam mais Cristo do que os cristãos. Sabe aquelas pessoas que você conhece, que quem sabe ainda não conhecem a Jesus, mas são boas demais. São aquelas pessoas que a cidade inteira ama. Aquelas pessoas que a cidade inteira quer estar perto, que todo mundo... Elas exalam mais Cristo do que alguns cristãos. Nós não podemos ser dessa maneira. Não esqueçamos do nosso itinerário. Quem sabe em 2024 Jesus te encontrou, foi o ano em que Jesus te transformou, foi o ano em que Jesus te deu uma nova vida, uma nova chance. Então em 2025 Jesus quer te dar missão, Jesus quer te dar propósito, Jesus quer te dar direção. Ele não nos achou e nos transformou e nos deu uma nova família, uma nova vida apenas para nós mesmos. Jesus fez isso e nos deu tudo isso para nos dar propósito, nos dar o propósito de levar a Ele para outras pessoas. Esse é o propósito. A minha missão é entregar vida para os outros. Viajar leve é deixar coisas inúteis para nossa viagem deixar para trás. Coisas que atrapalham a nossa visão, coisas que dificultam a nossa locomoção. O que são essas coisas? O que são coisas que podem nos atrapalhar? O que são malas pesadas, sem alça e sem roda, que nos dificultam de carregar? E quem sabe carregamos durante todo 2024 a tiracolo. E as pessoas estavam olhando e nos dizendo: aí, solta esse negócio. Cara, eu não posso soltar, é a minha segurança. Eu não posso soltar porque é quem eu sou, está aqui dentro. Sabe, algumas mágoas antigas são coisas pesadas na bagagem. Algumas coisas que nós não conseguimos perdoar, que nos fizeram mal, são coisas pesadas na bagagem, que não nos deixam avançar, não na velocidade que Jesus tem para nós. Algumas dívidas financeiras antigas, que você já sabe que não vão ser pagas, mas que está no teu coração o tempo todo, que não te pagaram, e entra ano e sai ano, e você fica com aquilo pensando: não, mas a hora que me pagarem essa dívida, eu vou poder abrir essa mala, e aí sim, tudo vai mudar na minha vida financeira. Ei, tem coisas que você já pensou e já disse: quer saber uma coisa, eu acho que eu vou perdoar essa dívida. Eu não aguento mais viver preso nisso. Você sabe que não vão te pagar. Perdoa algumas dívidas. São coisas pesadas que nós carregamos e não nos deixam avançar na velocidade que Deus tem. Sabe, Deus tem sonhos para nós, e os sonhos dele para nós têm velocidades diferentes. Enquanto nós estivermos carregando coisas do passado que nos prendem, relacionamentos antigos, tóxicos, relacionamentos que nos levam para fora, para longe de Jesus, nós vamos estar sempre arrastando um corpo estranho, e as coisas estão acontecendo numa velocidade que você não consegue. Você termina um ano e diz: nossa, o ano já acabou, eu não vi passar. Claro, você está arrastando uma mala. Você está arrastando uma mala de coisas que você não precisa.
está levando roupa de neve para um calor do Saara, negócios enrolados. Se eu receber daquele negócio, aí pronto, isso vai mudar a minha vida. Sabe, às vezes nós colocamos a nossa confiança em coisas que nós podemos botar na nossa bagagem, e a nossa confiança precisa estar no único que nos chamou para a missão, e dizer: não levem nada, porque eu sou a provisão de vocês, eu sou o sustento de vocês, tudo que vocês precisam no futuro, eu já tenho. Soltem, larguem a bengala, larguem a muleta, eu vou sustentar o braço de vocês. Mas se eu tropeçar, eu não vou deixar vocês tropeçarem. Maneiras de pensar são pedras pesadas que carregamos na nossa bagagem também. Eu sou assim porque minha mãe é assim, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim. Jesus te criou com um propósito individual. O que os seus pais viveram, você não precisa ser a cópia disso. E você não está fadado, nem fadada, nem destinado ou destinada a ser o que os teus pais foram. Meu casamento esse ano de 2024 foi pro buraco, porque era assim que acontecia com a minha mãe e com meu pai. Aconteceu da mesma maneira, 3, 4, 5 vezes. Ei, larga os teus pais, larga o jeito e a maneira com que eles viviam, e corre para os braços do Senhor e começa a viver a nova maneira, o novo jeito. Você não precisa carregar malas pesadas por aí. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Quem disse? Só se você quiser. Porque o meu Deus que está na nossa Bíblia, Ele mostra que Ele transforma não só nomes de pessoas, mas transforma caráter, transforma futuros, transforma presente, transforma todas as coisas. O meu Deus tem poder, o nosso Deus tem poder de transformar todas as coisas. Ei, meu irmão, minha irmã, quais são as coisas que você precisa tirar da sua mala hoje? Quais são as malas que você precisa deixar cair? Quais são as malas que você precisa deixar para trás? Quais são as coisas que não precisam mais fazer parte da sua vida? A viagem de 2025 já começou, mas ainda dá tempo de jogar pela janela tudo que está te prendendo. Sabe, eu amo o que o escritor aos Hebreus escreve na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Se você quer chegar rápido nos sonhos de Deus para você em 2025, deixa o que te atrapalha para trás, deixa o peso para trás, fixa os teus olhos no destino da viagem. O que você ainda está carregando para todos os lados, como se fosse essencial, como se não tivesse como mudar? Quais são as coisas? Só porque os outros disseram que é importante, só porque os outros disseram que ia fazer falta para você. Quais são as coisas que você precisa tirar da sua bagagem? Quais são as mágoas que você precisa perdoar? Quais são as ideias antigas? Quais são os planos envelhecidos que você insiste em continuar carregando? Todos levavam comida em suficiência, todos levavam bebida, todos levavam roupas para a viagem, mas Jesus disse: vão sem nada, não carreguem nada, levem apenas o mínimo, porque eu vou prover absolutamente tudo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer nessa manhã: não leva o peso das tuas falhas de 2024 para 2025. O peso das tuas falhas não define a tua identidade. As tuas falhas e os teus fracassos não é quem você é. Você é filho e filha, e o que está escrito na sua ascendência, na sua identidade celestial, é o nome do Deus vivo. Não leva, não carrega o peso das glórias de 2024 também, porque elas também podem pesar na sua bagagem. Carregue malas leves, leve apenas o que o Espírito está te mandando levar. Não carregue promessas antigas de 2024 para 2025. Esquece das promessas, porque se elas forem de Deus, Ele não esquecerá delas, nunca, jamais. E no dia certo, com o propósito no tempo certo, Ele irá cumprir.
Esqueça das coisas, deixe para trás. Não carregue os cadáveres de 2024 nas costas. Jesus está dizendo hoje: meu filho, minha filha, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você. Comece a jornada, porque eu vou providenciar o resto que for necessário. Eu materializarei todas as coisas que você precisar em 2025. Deus quer provar para mim e para você que Ele é totalmente suficiente em 2025. Mas é necessário deixar para trás o senso comum, as capas extras, as almofadas para pernas extras. Deus quer ser o nosso provedor, quer ser o provedor dos nossos sonhos, o provedor dos nossos negócios, o provedor dos nossos relacionamentos, o provedor das nossas expectativas. Quais são as perdas de 2024 que você precisa deixar no passado? Quais os fracassos? Quais as falas sobre a tua vida que você precisa esquecer? Quais as desilusões? Ei, você é filho e filha, e Deus tem um ano completamente maravilhoso para você, se você decidir viajar leve. Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, nós voltamos os nossos corações para Ti. Nós voltamos a nossa vida para Ti, Senhor. Nós voltamos os nossos sonhos, os nossos planos para Ti. Nessa manhã, Senhor, ao começar 2025, no 5º dia desse ano, Pai, nós queremos Te dizer que se ainda não deixamos coisas pesadas para trás, Pai, nós estamos jogando fora agora absolutamente tudo. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo passe nos corações, visitando e trazendo perdão, Pai, trazendo cura, trazendo a manifestação do Teu Santo Espírito, curando todas as mágoas antigas, curando os fracassos da alma, curando os desesperos de 2024, Pai, em nome de Jesus. Não nos permita viajar pesado na viagem que o Senhor está nos levando, os novos níveis que o Senhor está nos levando. 2025 não vai ser diferente de 2024. 2025 vai ser um ano novo, completamente renovado, com níveis novos, com lugares novos, com mais pessoas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos as nossas falhas nas Tuas mãos. Te pedimos perdão, Senhor Jesus, pelas mágoas do passado que carregamos até agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã nesse momento, que nesse exato momento estão tendo uma luta interior para liberar perdão com mágoas antigas, pessoas que a feriram. Pai, em nome de Jesus, dá forças no espírito dessa mulher, dá forças no espírito desse homem agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor, que o Espírito Santo nesse momento dê forças interior, dê forças dentro do caráter, na alma, no espírito, para esse homem liberar perdão, Senhor Jesus, para quem o feriu, para quem o machucou, para quem o causou mal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora por marido e mulher, eu oro por famílias que duvidaram um do outro, que os balanços e os movimentos que as situações em 2024 causaram, Pai, em nome de Jesus, liberta a mente e os corações desse casal, em nome de Jesus, reconecta um ao outro, um coração ligado ao outro, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas famílias que no ano de 2024 terminaram o ano se rendendo a Ti. Pai, em nome de Jesus, que 2025 seja um ano da Tua presença manifestada nessas famílias, da Tua presença manifestada nos corações, da Tua presença manifestada em cada espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Será que você pode ficar de pé? Se terminarmos a nossa reunião, nós já estamos prestes a acabar. Mais alguns minutos nós terminamos o primeiro domingo de 2025 na presença de Deus. Mas antes disso, eu gostaria de fazer mais uma oração. E nessa oração, daqui a alguns momentos, eu vou pedir que todos, em breve, fechem os seus olhos. Apenas para que nesse momento cada um de nós possa ter o seu momento de individualidade. Mesmo nesse auditório, você está um do ladinho do outro, você possa estar totalmente conectado com o Pai.
Sabe, a Bíblia nos ensina em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor, e no nosso coração nós cremos que Deus ressuscitou Jesus do meio dos mortos, nós seremos salvos. Sabe, a salvação é literalmente uma decisão que Deus já tomou por mim e por você. Ele abriu espaço e o caminho à salvação. Nós não tínhamos esse espaço, nós não tínhamos esse lugar. Foi Jesus que criou para mim e para você uma vida nova. Mas também passa por uma decisão de se entregar completamente a Jesus, uma decisão de se entregar completamente nas mãos de Deus. Nesse momento, eu quero orar por essas pessoas que hoje precisam dizer pela primeira vez: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu quero declarar que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Quem sabe você também passou tempo demais distante do Senhor Jesus, tempo demais distante da presença do Pai. Sabe, se esse é o teu caso, eu também quero te incluir nessa oração. Por isso eu gostaria de te convidar a todos que pudessem fechar os teus olhos, apenas para que a gente tenha esse momento de individualidade no auditório. E aí eu contar 3, quando eu disser 3, se essa for a tua decisão de entregar a tua vida para Jesus, eu gostaria de te convidar para levantar as tuas mãos, ou uma das tuas mãos, apenas para que eu saiba por quem eu vou orar. Eu não quero te expor, eu não vou te chamar aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Número 1, Jesus te ama tanto que Ele decidiu se entregar no meu e no teu lugar. Ele pagou a dívida que eu e você tínhamos, e através do sacrifício dele, eu e você estamos livres para viver a melhor vida que Deus tem para nós aqui na terra e na eternidade com o Pai. Número 2, Ele está aqui nessa manhã. Jesus está aqui. Ele quer escrever o seu nome embaixo da tua identidade e te chamar de filho e de filha. Ele quer te trazer para a sua família nessa manhã, mudar completamente a tua vida. E número 3, se essa é a tua decisão, só faz um sinal de mão. Todos nós estamos de olhos fechados. Esse é o teu momento, apenas faz. Eu estou vendo. 1, 2, 3, 4, amém, eu estou vendo. 5, pode baixar sua mão. Eu quero orar por você, porque essa é a decisão que muda todas as coisas na tua vida. Eu gostaria de te convidar a repetir a minha oração, a oração que eu vou fazer depois de mim. Mas nós vamos fazer isso em família, porque a partir de hoje você não está mais sozinho nem sozinha. Você tem alguém com você e por você. Por isso toda a igreja vai fazer junto essa oração, amém, igreja? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida, transforma tudo que precisa ser mudado, para que o Teu nome seja glorificado em mim e para que eu receba uma nova vida em Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, vamos celebrar e comemorar a decisão de pelo menos 5 pessoas que hoje passam a fazer parte da família de Deus, aleluia.